Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, isto no último dia da semana e no dia após mais um corte de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. Ontem, tal como amplamente esperado, o Banco Central Europeu fez mesmo mais um corte, o terceiro corte na sua taxa de juros, em 25 pontos base, levou a taxa de depósitos para os 3,25, com os 3,40 na facilidade de empréstimo interbancário. Ora, isto acabou por dar aqui mais pressão ao nosso eurodólar, que ainda por cima foi ajudado. Se havia alguma hipótese de haver aqui uma pequena correção, ela desapareceu quando, na mesma altura, praticamente do anúncio do corte de taxas de juros, os dados nos Estados Unidos, tanto principalmente das vendas a retalho, bastante acima do esperado, como com os pedidos de subsídio de desemprego a cair uma vez mais, quando até se esperavam que pudessem subir um pouco, na medida em que tiveram um impacto dos furacões Helene e Milton, acabaram por o eurodólar acabou por cair mais, até pelos ganhos do próprio dólar. Indo aqui para o gráfico, eu deixei aqui o gráfico a 1 hora propositadamente para vermos este forte movimento em que o eurodólar veio de um máximo do dia de ontem, aqui à volta dos 1,0870, até um mínimo à volta dos 1,0810, para depois voltar a estabilizar, tanto na conferência de imprensa de Christine Lagarde como no resto do dia. Essa conferência de imprensa de Christine Lagarde acabou por, de alguma forma, ser um pouco mais dovish do que o esperado por parte de Christine Lagarde, ou pelo menos mais dovish do que eu esperaria. Mostrou-se bastante mais confiante na inflação, o que de alguma forma já em si também é bastante mais dovish, e depois digamos que continuou a apontar algumas situações de alguma impacto externo na Europa, e daí a necessidade do Banco Central Europeu continuar a cortar taxas. Ora, as projeções, a inflação veio em contra às projeções do próprio BCE, portanto, nitidamente é tudo o resto que, e nomeadamente os PMIs abaixo do esperado, que fizeram o BCE cortar taxas de juros, e isto é uma opinião minha, obviamente, e isso poderá, e acho que o mercado está a entender isso dessa forma, a que o Banco Central Europeu continua a cortar taxas e, portanto, digamos, a poder inclusive acelerar esse mesmo corte de taxas, o que está a colocar aqui alguma pressão no euro. Por outro lado, no dólar, as tensões geopolíticas, o aproximar-se das eleições nos Estados Unidos, com a possibilidade de Donald Trump voltar à Casa Branca, também está a dar ganhos ao dólar, e isso coloca mais ainda aqui o nosso eurodólar nesta tendência descendente que tem vindo a ter. Ok, hoje vamos ter um dia relativamente calmo, não temos dados económicos praticamente, e vamos ter só que ouvir algumas, para já vimos alguns comentários por parte de membros do Banco Central Europeu, a justificar, obviamente, o corte de taxas de ontem, e mais uma vez a reiterar que estão mais confiantes na inflação, tal como Christine Lagarde disse ontem, mas vamos ter, de parte dos Estados Unidos, o Rafael Bostic, Kashkari, Waller, e todos eles poderão, digamos, ter mais uma aproximação mais hawkish depois dos dados das vendas a retalho de ontem, e, portanto, mais pressão sobre o euro-dólar, ou seja, mais ganhos para o dólar. A aproximação do fim de semana, como nós todos sabemos, normalmente os mercados gostam de ir para ativos de refúgio, principalmente quando temos
tensões geopolíticas, como é o caso no Médio Oriente, a continuarem a subir e, portanto, eu continuo a acreditar que poderemos ter aqui mais um dia de ganhos no dólar, ou seja, de perdas no euro-dólar. Para já vou aqui sim dar uma olhadela ao gráfico semanal, em que vemos que o preço continua bem dentro da nuvem de Ishimoku semanal, 1,0810, 1,0860 é o nível da nuvem, e esta linha da tendência ascendente de longo prazo, de mais longo prazo, continua aqui assim à distância para ser testada ao dia de hoje ainda nos 1,0750, isto quando o RSI começa a ir abaixo da linha de 50, ainda muito ligeiro, ou seja, ainda está praticamente aqui muito colado à linha de 50, e quando nós vemos aqui um histograma do MACD também já um pouco negativo, portanto, a começar a privilegiar estes dados, começarem a privilegiar a continuação desta tendência descendente. Mas isto, e atenção, que a vela desta semana bastante negativa, bastante bearish, mas isto não é como começa, é como acaba, e ainda precisamos de mais umas horas para ver esta vela a terminar desta forma. No gráfico diário, vemos então aqui assim o tal objetivo dos tais 1,08 que eu tinha aqui colocado praticamente atingido. Estamos a falar que o mínimo de ontem foi 1,0811. Portanto, tecnicamente eu considero isto praticamente atingido. Estamos a falar aqui entre 1,08, em torno do 0,8, como eu sempre disse, e portanto 1,0810 para mim é em torno do 0,8. Embora tenhamos aqui os tais 1,0777, que é o tal mínimo que eu aqui referi já anteriormente, que é a referência, digamos, a referência desta linha, que poderemos dar como o tal, se quisermos chamar mais exato, objetivo. Tirando isso, já vamos ter aqui sim os 1,0666, o tal mínimo de junho deste ano, antes do mínimo de sempre do ano, à volta de 1,06. No gráfico a 4 horas, que temos aqui marcado e continua a marcar os tais suportes e resistências, eu continuo aqui assim a ver, portanto, aqui o máximo, a média móvel 21, neste caso aqui deste gráfico a 4 horas, com uma próxima resistência a 1,0870. Curiosamente, 1,0870 é em torno do máximo de ontem, que foi a 1,0873. Depois a seguir temos aqui assim a média móvel 55 neste gráfico a 4 horas, nos 1,0918, que está ligeiramente abaixo desta linha amarela que temos aqui, a 1,0936, que é o máximo desta semana. Abaixo temos então o mínimo de ontem, 1,0811, os 1,08 psicológicos, se quisermos chamar, os tais 1,0777 que eu aqui referi, e depois abaixo disso os tais 1,0666. Ora, eu não acredito que haja muito mais volatilidade do que já vimos. Também acho que, mas isso é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Enquanto eu ontem ainda acreditava que pudéssemos ter uma reação em alta, uma correção relativamente modesta, mas uma correção depois dos números da decisão de taxas por parte do Banco Central Europeu, de facto eu hoje já não penso tanto assim, não acredito que haja tanto essa reação, pelo menos para o dia de hoje, isto tendo em consideração uma sexta-feira, véspera de fim de semana, tensões geopolíticas a aumentarem no Médio Oriente, portanto o mercado vai estar mais propício, digamos, a comprar dólares do que propriamente a vendê-los. Tudo isso em conjunto com bons números que saíram ontem nos Estados Unidos acima do esperado, tudo isto me dá mais razões para que o dólar continue a ser pago, ou seja, a ser comprado, e portanto isso a colocar mais uma vez pressão aqui assim no euro-dólar. Portanto, eu privilegio durante o dia de hoje
a continuação de pouca volatilidade, mas a continuação desta tendência em que vamos tendo cada vez máximos mais baixos e mínimos mais baixos, portanto a definição de tendência perfeita, a tendência descendente perfeita, em que aqui assim, então, no no gráfico a 1 hora, temos então como referências, como eu disse, aqui assim o máximo do dia de ontem e o mínimo do dia de ontem. Eu acredito que vemos também que no RSI ele parou aqui na linha de 50 e portanto a continuar a dar a privilegiar esta tendência descendente. O Max também continua ainda abaixo de zero e eu acredito é que a volatilidade possa não aumentar muito mais para já, a não ser que algum desenvolvimento no Médio Oriente o leve a isso. E, portanto, eu acredito que aqui na nossa caixa de preço se mantenha relativamente mais estreita, em que eu diria que teríamos algo como uma resistência aqui, a primeira resistência aqui a nível do máximo do dia de ontem e no mínimo, ou na melhor das hipóteses, poderemos ter aqui assim, talvez um novo teste aos mínimos e quem sabe aqui aos tais 1,08, aos psicológicos 1,08. O preço neste momento encontra-se aqui à volta dos 1,0840. Eu privilegio, portanto, a continuação exatamente desse movimento aqui em baixa. Ele está em torno da média móvel 21 neste gráfico a 1 hora e, portanto, eu continuo a privilegiar muito mais a continuação do movimento em baixa, sendo provavelmente vimos os máximos do dia já hoje aqui à volta dos 1,0850 e portanto eu acredito muito mais que ele venha de 1,0850 para os 1,0810 novamente ou quem sabe testar os tais 1,08. Bom, para já é tudo. Desejo a todos um bom fim de semana, bons negócios e segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!